Mas se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Por que os bons sofrem? E às vezes a gente vê as pessoas más merecendo castigos e não recebem. Vemos que às vezes os maus se dão bem e os bons sofrem. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que você disse, mas por quê? Por que essa enfermidade me afetou? O que eu fiz? Que culpa que tenho eu? Por que estou vivendo esse desemprego? Por que tudo isso está acontecendo na minha família? E muitas vezes nós começamos a querer, e veja, a gente é assim, né? A gente quer achar um culpado, e nós começamos então a achar que é Deus quem está mandando o sofrimento para nós. Então tem pessoa que diz assim, que parece que aquela doença foi enviada por Deus, aquele desemprego foi enviado por Deus. Irmão, a primeira coisa que você precisa entender é: de Deus não pode sair o mal. De Deus não pode sair o mal. A doença é um bem ou é um mal? A doença é um mal. Veja que a Bíblia, a maior parte do Evangelho é Jesus curando doentes. Por quê? Jesus encara a doença como um mal. Se a doença para Jesus fosse boa, Jesus não curaria doentes. A maior parte do Evangelho é Jesus curando doentes. Como que ele, imagina, foi ele quem deu e ele quem tira? Claro que não. Ele trata a doença como um inimigo. Então não é Deus quem manda doença, não é Deus quem manda desemprego, não é Deus quem manda confusão na família. A doença entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo em consequência do pecado do homem. Foi por causa disso. E muitos sofrimentos que a gente tem são consequências dos nossos atos. São consequências dos nossos atos. Por exemplo, falando de doença, quantas doenças temos? Veja, eu sei que muitas doenças não têm culpa de ninguém, claro. Você não teve culpa para ter essa doença, nenhuma. Mas quantas doenças são culpas nossas? Eu não deveria comer isso. O médico já avisou que eu não posso comer e eu continuo comendo. E aí depois o médico fala, agora você está muito mal, você está muito doente. Olha, você não pode, você tinha que parar de fumar, porque você vai ficar com o pulmão assim. E você continua fumando. E Deus é o culpado? Deus é o culpado daquela bala perdida que acertou uma pessoa? Gente, todo sofrimento é um processo de consequência do pecado da humanidade. É o mau uso da liberdade do homem que gera todo o sofrimento, que gera toda a maldade. Agora a pergunta que você pode fazer é, mas por que Deus permite tudo isso? Por que Deus não coloca um basta? Por que quando a pessoa atira e aquela bala está indo no coração de alguém, Deus não coloca a mão e desvia aquela bala? Por que quando aquela enfermidade vai pegar uma pessoa, Deus não intervém? Deus não faz isso, não é a forma de Deus agir. Agora, eu quero que você entenda, porque você pode falar, mas então Deus nos deixa sofrer. Não, fomos nós que buscamos esse sofrimento. E nós agora precisamos pagar por ele. O ser humano plantou isso. O ser humano buscou isso. Deus disse, não faça isso, e o ser humano fez. Deus continua falando e o ser humano continua fazendo as coisas erradas. Eu gostaria que você entendesse, pelo amor de Deus, nunca culpe a Deus, porque Ele não é o culpado. Agora, para não bastar, além de não ser Ele o culpado, não ser Ele que manda sofrimento, não ser Ele que manda coisa ruim, não é Ele o autor de nada disso. Agora, olha que forte essa palavra. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, Deus é aquele que é capaz de todo o mal que acontece na sua vida tirar um bem. A
até mesmo dessa doença, desse desemprego, sei lá o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa: Deus é tão bom, que mesmo o pecado tendo nos trazido tanto sofrimento, mesmo a gente merecendo tudo isso, Deus olha e fala: eu vou permitir esse sofrimento, eu vou permitir isso na vida dele, mas disso eu vou tirar um bem. Gente, isso é amor. E este é o nosso Deus. Ele não é a causa do sofrimento, não foi Ele quem nos deu tudo isso, mas Ele é tão bom que Ele ainda tira o bem de todos os nossos males.